Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para gravar-lhes mais um pão diário, estou aqui no meu pequeno escritório e eu quero discorrer com vocês uma ideia, um pensamento que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 29, aquela tão famigerada parábola que recebe o nome de parábola do bom samaritano. Na verdade, eu tenho dito que é a parábola do samaritano bom, ok? Bom samaritano não é igual a samaritano bom, assim como um homem grande não é igual a um grande homem. Então são coisas totalmente distintas. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 29. Você sabe que nós assembleanos, nós agora temos a alegria de estar estudando parábolas, né? O comentarista da nossa revista da EBD, né, está tecendo comentários sobre este assunto. Na igreja que pastoreio, eu tenho pregado às quintas-feiras uma série de mensagens justamente sobre parábolas. Claro que a finalidade não é ser substitutivo, né? Não é substituir. A finalidade é acrescer. A finalidade é incentivar os nossos irmãos. Eu, propriamente dito, eu conto no meu quadro de obreiros com pelo menos 6 bons professores. 6 professores que eu me sento para ouvir, ok? Eu me sento para aprender. Então, normalmente são eles que lecionam, né, a nossa EBD. Inclusive, se você quiser deixar um comentário aí embaixo, deixando o seu número do WhatsApp, eu tenho um grupo chamado Auxílios à EBD, ok? Onde nós captamos alguns recursos, subsídios teológicos, ok? E colocamos ali nesses auxílios à EBD aqueles irmãos que por motivos mais diversos têm algumas dificuldades para poderem captar informações e querem, né, e desejam, né, fazer com excelência e desejam melhorar, né, a sua qualidade, aumentar seu nível qualitativo quanto à EBD, então você tem essa possibilidade, se assim bem entender. Lucas capítulo 10, você sabe que você deve analisar uma série de questões, né? O contexto da parábola. O contexto da parábola é um homem, verso 25, que vem a Jesus, fazendo a pergunta mais importante de todos os tempos. Ele quer saber quanto à eternidade. Então esse é o nosso problema. Na verdade, nós vivemos aqui para resolver esse problema. Desde que o homem caiu no Éden, a vida deixou de ser um propósito em si mesmo e passou a ser um fim pelo qual. Acredito que todos nós sabemos essas questões. Se nós resolvermos o problema da eternidade, nós estamos com a nossa vida resolvida. Alguns entre nós conhecerão mais, outros conhecerão menos. Alguns terão mais, outros terão menos. E isso é uma questão existencial. Essas distintividades, essas diferenças não subsistirão mais do que 100 anos. Então ele chega a Jesus, ele se na verdade não apenas ele, mas o convívio dele, o grupo social que ele é pertencente, se auto-intitulavam aqueles que deveriam examinar se quem está surgindo realmente é o Mexirra, é o Messias, o prometido de Israel, ou se era mais um falastrão, mais um impostor. Então eles eles se haviam auto-otorgado a si mesmo o direito de estarem fazendo esse exame, essa análise. Então ele chega diante de Jesus, e chega para testá-lo, e chega para interrogá-lo. É interessante porque Jesus, aquele que era prometido, sobretudo pelo profeta Isaías, também pelo profeta Miqueias e tantos outros profetas, Oséias e outros mais, ele salta das Escrituras. Agora ele sai das Escrituras, ele sai do campo das ideias, ele sai do campo teologal e agora ele está ali, na frente deste. Como diz João em 14, ele tabernaculou-se entre nós. Ele agora está ali, vividamente. E ao invés deste homem, intérprete, doutor da lei, chegar rendido a Jesus, ele chega tentando tentar a Jesus. Parece ser redundante, né? Ele chega tentando tentar ao Senhor Jesus. E é interessante porque, se você analisar o tempo da parábola, cronologicamente, nós estamos na sequência de Lucas 9. Então, Lucas 9, você tem a missão dos 70, ok? Lembra dela? Então,
Então é dado um poder a esses discípulos. E esses discípulos saem pelas aldeias, no nome do Senhor, no nome de Jesus. E eles vão fazendo prodígios, maravilhas, chegam alegres, dão um relatório. Lucas 10 e 19, Jesus disse: não vos maravilheis por isso, vos maravilheis antes, verso 20, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então está em auge, né? Está no auge, está em alta. Né? Então Jesus é o nome mais falado naqueles dias. Mas se você observar ainda Lucas 9, você perceberá que Jesus vai direcionando-se a Jerusalém. E o texto é claro, específico, dizer que no seu rosto havia indicativos de que ele estava indo para Jerusalém. Como era costume na época, né? Ele está na qualidade de um forasteiro, na qualidade de um peregrino. Então existia a lei das peregrinações. E ele vai pedir a seus discípulos, 9,52 e seguir, para que vão adiante de si e arrumem junto à aldeia dos samaritanos um lugar para que eles venham pousar. Diz-nos a Bíblia que os samaritanos recusam, possível e provavelmente por identificarem que esse é Jesus, ou que os discípulos deste Jesus, é claro que são, com muita obviedade, com muita clara evidência, Jesus sempre foi muito definido, eles percebem que ele era judeu e que está indo a Jerusalém. E por causa de uma rixa, que nós não falaremos agora pela exiguidade do tempo, eles não querem ceder pouso. Na verdade, eles quebram o protocolo social. Na verdade, eles rompem, né, uma atitude remediativa que existia naqueles tempos, que era cuidar de um indivíduo que está peregrinando. Então Jesus está rumando a Jerusalém. Então você observe, ele lhe é negado pouso pelos samaritanos. O João, que é o apóstolo do amor, queria que descesse fogo do céu e os consumisse. Aí de repente chega um doutor da lei. E esse doutor da lei não vem oferecendo um copo d'água ao peregrino. Esse doutor da lei não vem oferecendo um pouso ao peregrino. Esse doutor da lei ainda vem interrogá-lo. Você veja que ele é um religioso, mas ele acaba se tornando religioso insensível. Em resposta a tudo isso, Jesus vai respondê-lo. Quando Jesus vai respondê-lo, e a sua pergunta, lembra no início do vídeo? Sua pergunta é: que bem farei para ser salvo? Jesus disse o que está escrito, pergunta a ele como é que você lê, o que é que está escrito, porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como você lê. Ele vai além do que está escrito, na união de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5, Levítico 19 e 18. Ele vai unir esses dois e vai além do que está escrito. Ele vai dar o resumo da lei, a resposta dele é inteligente. Jesus, o próprio Jesus, concorda com a resposta dele, não apenas textualmente, mas também lá em Mateus, né? 22 e 37, se não me falha a memória, ele vai dizer a Jesus que o que está escrito na lei é que deve-se amar a Deus acima de todas as suas forças, ou melhor dizendo, com todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e vai dizer de todo o seu entendimento. Porém, se você pegar Deuteronômio 6 e 5, não existe a palavra lá entendimento. Deuteronômio 6 e 5, a exigência da lei era amar a Deus de todo o coração, era amar a Deus de toda a sua alma, é amar a Deus com todo o seu poder, com toda a sua força. Então amar a Deus nessas condições já não é tão fácil. Você imagina amar a Deus de todo o teu coração. A sede, né, da onde procede, todos os teus sentimentos. Amar a Deus de todo o seu coração é amar a Deus a ponto de que, indiferentemente do modo que você se encontra, o sentimento que você tem, você vai amar a Deus. Com dinheiro, sem dinheiro, triste, feliz, enfim, você vai amar a Deus. Com baixa ou autoestima, você vai amar a Deus. De todo o teu coração, de toda a tua alma. A alma é vida. Quer dizer, com tudo que você tem na vida, com todos os teus poderes, com todas as tuas forças, seus dons e talentos. Aí ele vai dizer, além do que pede a lei em Deuteronômio 6 e 5, ele vai dizer que é capaz de amar a Deus de todo o seu entendimento. É um equívoco da parte dele. Porque por mais que ele seja um doutor da lei, ele não é capaz de entender Deus em toda a sua complexidade. Ele não é capaz de entender Deus em todo o seu entendimento. O que nós sabemos de Deus é aquilo que Deus se revela sobre si mesmo. Deuteronômio 29, 29, Provérbio 25 e 2. Então o que é sabedor sobre Deus é o que Deus se propõe a revelar-se de si mesmo. E Deus não se revela de um todo de uma só vez, conforme está escrito lá em Gênesis 12, na chamada de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Vai para onde? Depois eu te mostro. Então, o revelar-se de Deus, ele é paulatino. O revelar-se de Deus, ele é progressivo. Mas a questão é,
Ele vai dizer que ama Deus de toda força, de toda alma, de todo entendimento, com todos os seus poderes e haveres. E vai dizer, Levítico 19:18, e vai dizer, olha, e mais do que amar a Deus, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Diante de uma resposta tão complexa e além do que lhe é pedido, Jesus diz, então você faz isso e você viva. Porque é assim que a lei exige, fazer e viver. A lei dizia, faça e viva. Por isso que eu estou na graça. E a graça diz viva e faça. Mas a lei diz faça e viva. Então Jesus está dizendo, viva o que você prega. Que maravilhoso, o discurso é lindo, o discurso é impressionante, respondeste bem, que coisa interessante. Viva e faça. Ou melhor dizendo, faça e viva. Agora sim, faça e viva. Viva de acordo com o teu discurso. Que lindo o teu discurso. É só isso. Por que me perguntar algo que você já sabe? É isso mesmo, é o que você diz, é o que você prega. O que você prega aos outros, prega a si mesmo. O que você exige dos outros, faça você mesmo. Pronto, você está salvo, é isso aí. Aí o verso 29, que é exatamente o texto que eu quero ler. O verso 29, eu dei uma longa introdução, né? O verso 29 vai dizer assim, ele, porém, querendo justificar-se. Isso é interessante demais. Justificar-se do quê, se ninguém estava o condenando? Justificar-se de si mesmo. Justificar-se do porquê que ele não está vivendo aquilo que manda os outros viverem. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus a pergunta mais importante dessa parábola. E quem é o meu próximo? Depois Jesus vai inverter a pergunta. Jesus é maravilhoso, tem uma metodologia estratégica, quem sabe no outro dia nós falamos sobre isso. Mas a pergunta pela qual foi oriunda, a originatária da parábola proposta é essa. E quem é o meu próximo? E eu quero terminar esse meu vídeo trabalhando essa ideia. E quem é o meu próximo? Você pensa que Jesus vai contar uma parábola. Nessa parábola ele vai incluir um samaritano. Ele pressupõe que esse samaritano, Jesus sendo judeu, vai colocar o samaritano como vilão da história, mas não, coloca como herói, justamente um membro da sociedade que havia lhe negado pouso. Olha como Jesus é maravilhoso. E ele vai propor a parábola respondendo essa pergunta. E na parábola que responde esta pergunta, Jesus vai dizer o quê? Quais são as significativas demonstradas nessa parábola? Primeiro, Jesus vai dizer para aquele homem que o próximo não é quem está perto. Ele é judeu e ele pode pensar, não, o próximo meu é um membro da minha sociedade, é um membro do meu convívio, é um membro social. Jesus vai dizer, não, o próximo não é quem está perto. Não confunda estar próximo com estar perto. Os gregos diziam que você não é eu, e porque eu não sou você e você não é eu, você é o outro. Mas Jesus não diz o que você é o outro. Jesus diz que você é o próximo. E na mentalidade dele, o próximo é quem está perto. Jesus está dizendo, não. O próximo pode ser alguém que está longe. O próximo pode ser alguém desconhecido, que de uma maneira displicente sai de Jerusalém, rumando a Jericó. É isso que está escrito no verso 30 da parábola. De repente os salteadores o tomam. É perigoso andar num lugar perigoso sozinho, como era aquelas cercanias. Ok? Você conhece a história, sobretudo quando Herodes reforma o templo de Zorobabel e despede de uma só vez uma leva de funcionários que trabalham em prol, ok, da reconstrução desse templo. E agora eles estão nos despenhadeiros, agora eles estão ali. Jerusalém fica em volta de 750 metros acima do nível do mar. Jericó, há quem diga que é a cidade mais baixa da terra, com aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. Então é uma queda de mais de 1000 metros, é mais de 1 quilômetro de despenhadeiro. Descer ali sozinho é perigoso. Então quem desce ali, desce num lugar perigoso, é assaltado porque o lugar é perigoso, está numa situação perigosa. Eu não o reconheço porque ele está quase morto. Eu não conheço porque como quase morto ele não tem condições de falar. E não tendo condição de falar eu não consigo identificá-lo. Okay? Ele está despido, ele foi ultrajado, então as suas vestes não me denunciam e não o tornam familiar a mim mesmo.
Agora, porque ele não é familiar no seu modo de vestir, porque ele não é familiar no modo de proceder às informações, não tem como clamar, não tem como pedir ajuda, então ele não é próximo, ele é distante. Pelo menos é a ideia que a gente tem inicialmente. Mas Jesus está desmentindo isso. Jesus está dizendo que teu próximo é alguém que está precisando de você. Mas ele não é perto, mas Jesus não disse de perto. Jesus disse de próximo. A sua ideia não é perto da minha ideia, mas é próximo. Mas ele pensa diferente de mim, mas é próximo. No caso da parábola, quem ajuda aquele homem é um samaritano. Samaritano e judeu, você sabe, pensam e agem diferente. Então o meu próximo é alguém que precisa de mim, ainda que ele pense e haja diferente de mim. Então o fato de que ele pense diferente de mim não distancia, ele continua sendo próximo. Ele veste diferente de mim, mas continua sendo próximo. Ele pensa e age diferente, mas continua sendo próximo. Ele está caído, indiferentemente do estado que ele se encontre. Ele está caído, ele está despojado. Se era rico, agora está empobrecido. Se tinha saúde, agora está enfermo, está doente, porque foi espancado quase à beira da morte. Mas isso não distancia de mim. Indiferentemente do modo que ele se encontre, ele continua sendo o meu próximo. Mas ele se encontra nesse estado porque ele desceu displicentemente. Indiferentemente do motivo pelo qual ele se encontra nesse estado, ele continua sendo o meu próximo. Mas ele pensa diferente de mim e mais, me odeia. Porque é assim que samaritanos e judeus se tratavam. Uma relação de ódio, de rivalidade, de contrariedade. Mas o seu ódio por mim não o distancia de mim. Ele continua sendo o meu próximo. Então o meu próximo é quem precisa de mim. Ainda que nutra um sentimento contrário a mim. Ainda que faça um julgamento injusto, um julgamento covarde, ainda que faça um julgamento equivocado a meu respeito, ele continua sendo meu próximo. Ele não está perto, mas continua sendo meu próximo. Não pensa do mesmo modo, continua sendo meu próximo. Não está equiparado ao meu nível intelectual, continua sendo meu próximo. Mas nós não temos semelhanças alguma, sobretudo na questão financeira. Eu tenho mais, ele tem menos, ou eu tenho menos, ele tem mais. Continua sendo o meu próximo. Então essa é a resposta. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que precisa de mim. Termino dizendo, normalmente eu acho que quem é meu próximo é aquele que tem algo a me oferecer. Normalmente eu acho que quem é o meu próximo é aquele que eu preciso dele. Mas não é o que Jesus está dizendo. O próximo não é quem tem algo a me oferecer. O próximo não é aquele que eu preciso dele. O próximo é aquele que precisa de mim. Meu próximo não é aquele que tem condições de me levar para comer na casa dele. Meu próximo talvez seja aquele que não tem condições de me receber na casa dele, mas eu receberei ele na minha casa. Ele é meu próximo. Meu próximo é aquele que talvez não consiga ofertar na minha vida, porque o que tinha para ofertar em mim foi lesado. O meu próximo talvez seja aquele que eu precise ofertar na vida dele, semear na vida dele. Talvez ele não tenha vinho e azeite, talvez eu não esteja ferido para receber o seu auxílio. Mas eu que tenho vinho, eu que tenho azeite, preciso atar as suas feridas e sará-lo, porque este é o meu próximo. O vídeo se delongou-se mais do que eu queria, e eu quero terminar por aqui, encerrando o meu vídeo, respondendo essa pergunta. Quem é o teu próximo? É aquele que precisa de você. Esse é o teu próximo. Indiferente do estado que ele se encontra, indiferente do modo que ele pense, indiferente do sentimento que ele nutra, esse é o teu próximo. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Que compreendamos a Bíblia como de fato ela é. Tá certo? Deus abençoe, em nome de Jesus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, divulgue outras pessoas, publique esse vídeo e seja abençoado para a glória de Deus. Amém.